Bom dia! Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que alegria você aqui para mais uma semana com o nosso Pai, entregando as primícias do nosso dia. Eu desejo do fundo do meu coração que seja uma semana de muitas bênçãos aí para você, de respostas da parte do Senhor para a sua vida, que aquelas perguntas, sabe? Que você vem questionando, que você vem perguntando, que você vem buscando respostas, que o Senhor nessa semana, Ele te responda, Ele te entregue todas estas respostas em nome de Jesus. Amém? Bem-vinda! Aleluia! Deixa eu só pegar aqui o nosso fundinho musical. Essa semana nós estamos com um tema novo: lábios que conquistam vitórias. E eu disse a semana passada que essa semana nós estaremos em um novo tempo aqui no nosso devocional, né? Então hoje, agora, nesse momento, eu te convido a entrar num jejum aqui junto com todas as nossas irmãs até as 12 horas, até o meio-dia. Nessa segunda-feira, todas as segundas-feiras desse ano, em nome de Jesus, nós vamos jejuar nesse estilo até o meio-dia. Então eu quero te convidar para entrar nesse jejum conosco, né? Para nós avançarmos um pouquinho mais. Eu não sei o que você está precisando no dia de hoje. Pode ser que você, assim como eu, esteja precisando de respostas, esteja também precisando de direcionamentos muito pontuais para esse tempo. E a palavra nos orienta, né? Que existem algumas castas de demônios que só saem com oração e com jejum. E existem também respostas que o Senhor traz para nós, que muitas das vezes são impedidas por esses demônios, por esses inimigos da nossa alma, e que são quebradas através do jejum e da oração. Então nós vamos avançar esse ano em jejum. Então a partir de agora 7h02 da manhã, até o meio-dia, eu quero te convidar a ficar comigo neste jejum, apenas água. Tá? Eu expliquei a semana passada. Se você não assistiu, tá tudo salvo. Ainda tá salvo aqui no meu perfil e tá salvo lá no YouTube toda a sequência de lives da semana passada. Teve um dia que eu falei sobre como nós vamos caminhar daqui para frente no nosso devocional, tá? Então, eu quero te convidar a orar. Nós vamos orar agora. Nós vamos apresentar. Você vai apresentar aí no silêncio do seu coração, no íntimo da sua alma, por qual motivo você está jejuando hoje, né? Hoje também nós temos a nossa segunda aula da nossa mentoria Emocionalmente Forte, Espiritualmente Inabaláveis, né? Hoje nós vamos tratar do pilar espiritual e eu vou falar com você sobre heranças hereditárias. As meninas que estão lá no grupo já receberam um mapeamento muito completo, um mapeamento que vai dar um direcionamento aí para você, do que pode ter na sua família, que porventura você esteja passando, que você esteja vivendo, e que nós juntas, hoje à noite, nós vamos levar aos pés da cruz de Jesus. Então, você que está comigo na mentoria, não falte, a aula é ao vivo, vai ficar gravada e disponível somente para quem está na mentoria. Eu recebi algumas perguntas, né? Algumas pessoas me mandaram direct, me mandaram no WhatsApp: Andréia, depois, se eu quiser comprar a mentoria, adquirir essa mentoria para eu assistir gravada, eu posso adquirir? Pode adquirir. Me manda depois o seu WhatsApp, né? Me manda um zap falando: André, eu quero adquirir a mentoria para eu assistir depois. Entre em contato conosco, tá? Eu vou disponibilizar isso para vocês. Podem sim. A aula será gravada, né? Não é ao vivo. Quem assiste ao vivo sabe o quanto é gostoso, o quanto a nossa troca ali é diferente, mas não pode
não tem problema. Fica gravada e eu disponibilizo o link para você. Entre em contato. Gente, experiência minha. Se você puder adquirir, adquira. Para você assistir um outro momento, para você estudar sobre o tema, para você também ser abençoada, porque, meu Deus, é muito forte, tá? E já tem alguns anos que eu tô estudando. Esse processo que vocês vão passar hoje, eu também já passei. E eu posso te dizer, muitas coisas na minha vida, a minha relação comigo mesma mudou a partir desses entendimentos. Então, não perca tempo não. André, eu não tô na mentoria, mas eu quero, garantir para depois eu assistir, para depois eu estudar sobre o tema. Me manda um direct que depois você vai ter acesso a todo esse material. Amém? Vamos orar? Vamos orar e vamos apresentar a Deus a nossa semana, nossa casa, nossa família e o nosso motivo de jejuarmos no dia de hoje. Fecha seus olhos se você puder. Eu quero orar com você e por você. Pai, é no nome poderoso do seu Filho Jesus que eu oro e agradeço pela bênção de poder acordarmos mais um dia na tua presença. Eu te peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor esteja conosco durante todo esse dia, durante a noite. Que o Senhor possa nos orientar, nos direcionar, cuidar de nós. Pai, que tudo que seja dito aqui nesse devocional seja para a honra e glória do teu Filho Jesus e para a honra e glória do teu nome. Toma conta do meu coração, das palavras que saem da minha boca, alinha as minhas palavras às suas. E eu te peço para que o Senhor dê ordens específicas aos seus anjos a respeito da vida de cada uma de nós, para que em tudo eles nos protejam e nos guarde em nome de Jesus. Pai, nós nada podemos fazer sem Ti. Nós precisamos do Teu zelo, do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua misericórdia. E hoje, no nosso primeiro jejum em comunhão, em grupo, que o Senhor possa, Pai, abrir as comportas do céu e receber o nosso jejum. Apresente agora, minha irmã, o seu motivo de jejum. Senhor Deus, eu anuncio nesse momento a chegada do Teu reino e cubra a minha vida e a vida de cada uma destas pessoas com o sangue precioso da cruz. Estabeleço proteção sobre a vida dos meus filhos, meu casamento, meu esposo, sobre a minha vida pessoal e corto toda e qualquer comunicação com todo espírito imundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Bom, eu tava meditando esse final de semana e eu perguntei assim ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que é que nós vamos falar essa semana no devocional, De que forma que nós vamos ser orientadas essa semana? Qual que é o direcionamento, E, gente, acreditem, é um tema que eu gosto de falar, é um tema que eu aprendi muito, é um tema que eu uso muito dentro de consultório, E que as pessoas às vezes falam: meu Deus, André, eu não sabia, Você já me ouviu falar aqui sobre esse tema? Eu já indiquei livros para você a respeito desse tema, mas nesse início de ano é importante a gente saber o que está saindo da nossa boca, Então o tema é lábios que conquistam vitórias. Quem aqui gostaria que esse 2025 fosse um ano de muitas vitórias na vida? Eu gostaria, eu quero e eu profetizo em nome de Jesus que vai ser um ano de muitas vitórias na minha vida e na sua vida. Então eu quero que você hoje pega aí o seu papel, sua caneta, o seu caderninho e hoje você comece a anotar, Porque durante toda essa semana nós vamos percorrer sobre esse tema aí, lábios que conquistam vitórias. E lá na sexta-feira nós vamos ter um momento muito importante, muito especial, que vai nos ajudar
a levar aos pés da cruz de Jesus todas aquelas palavras que, movidos pelas nossas emoções negativas, movidas pela raiva, movidas pelo desalinhamento com o céu, nós um dia proferimos. Então hoje eu quero te ensinar, né? Andréia, mas você já falou sobre isso, Andréia, você já nos ensinou sobre isso. Coloca aí no seu coração, é um direcionamento do céu. Né? Pode ser que você, mesmo sabendo dos impactos que tem aquilo que sai da sua boca, você ainda não tomou plena consciência. Então hoje eu quero te ensinar que as palavras são poderosas. As palavras têm poder. E eu e você, nós precisamos aprender a usá-las para o bem, para o nosso bem, para o bem da nossa casa, para o bem do nosso próximo. Anota aí no seu caderno quantas coisas você colheu, ou pode ser que você ainda vem colhendo através de palavras que você liberou num passado, às vezes distante. André, eu não sabia e saiu muita baboseira da minha boca. E às vezes até no passado não tão distante, Andréia, mesmo sabendo, sabe, eu fui movida por essa emoção de falar aquilo que eu sentia e eu não pesei as minhas palavras. Então, quantas coisas você vem colhendo, quantas coisas você vem semeando através dos seus lábios. Então, se eu e você, nós queremos nesse ano de 2025 conquistar vitórias, nós precisamos nos atentar por aquilo que estão saindo das nossas bocas. Palavras são recipientes de poder. Elas carregam um poder criativo ou um poder destrutivo. Minha irmã, meu irmão, as suas palavras, elas têm o poder de derrubar e de construir. Deus criou os nossos lábios para trazer bênção, mas existem pessoas, e às vezes você é uma delas, eu já fui uma delas, que através daquilo que Deus criou, está liberando palavras destrutivas na nossa própria vida e na vida dos outros. Quantas vezes, por causa das más palavras, por causa dos traumas, por causa da confiança que foi rompida através de alguma coisa, de alguma sociedade, de alguma situação que aconteceu na nossa vida, nós difamamos as pessoas, nós expomos as pessoas, nós declaramos através daquilo que nós estamos sentindo, do ressentimento, que aquela pessoa, tomara que ela morra, tomara que ela passe por tudo aquilo que eu passei, tomara que ela não prospere, tomara que a mão de Deus pese sobre a vida dela. Gente, isso sai. É da boca de pessoas que se dizem cristãs. É isso mesmo. E você sabe quem se alegra com isso? Agora nós vamos entrar aqui no contexto de mundo espiritual, que eu sei que vocês gostam. O inimigo das nossas almas. Deixa eu te falar uma coisa. Satanás, ele não tem acesso à nossa mente. Mas ele tem acesso às palavras que eu e você proferimos. Tudo aquilo que a gente permite sair da nossa boca. Andréia, mas eu falei quando eu tava nervosa. Andréia, mas eu comentei quando eu tava assim no calor da emoção. Andréia, foi brincadeira, olha pra mim. No mundo espiritual não existe brincadeira. É tudo levado a sério. O mundo espiritual é movido por palavras. Deus nos criou a terra, criou os céus através da palavra. Jesus, ele venceu Satanás aqueles 40 dias que ele ficou no deserto através da palavra. E eu e você, se nós quisermos conquistarmos vitória nesse ano de 2025 e em toda a nossa vida, em toda a nossa caminhada, se eu e você, nós queremos que os nossos filhos sejam filhos emocionalmente fortes, espiritualmente inabaláveis, nós precisamos começar a pesar o que nós estamos declarando na vida deles. Meu Deus, isso é muito forte.
Quantas vezes você e eu, nós escutamos da boca dos nossos pais palavras que estão nos paralisando até hoje. E eu quero que eu vou falando aqui, você vai pegar o seu caderninho aí, você vai anotar. Você vai anotar quais foram as palavras que eu ouvi do meu pai, da minha mãe, ou de alguém que exercia algum tipo de autoridade na minha vida, que até hoje me paralisam. Anota. Quais foram as palavras que eu ouço hoje, às vezes do meu marido, às vezes de algum amigo, que ainda me fazem sofrer. Minhas irmãs, nós precisamos entender que as palavras que eu e você liberamos não são simples sons. Não são só algo que vai pro vento e acaba. Mas elas também funcionam como comunicação que gera uma ordem e autoridade no mundo espiritual. São ferramentas de autoridade. São ferramentas acionadas contra ou a favor de nós. O que você tem declarado? De que forma você tem usado a sua língua? Você tem trazido bênção ou maldição para a sua vida? Vida ou morte? Lá em Provérbios 18, 21, anota aí para você ler, diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, se eu venho declarando palavras de morte sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu relacionamento, sobre a minha vida financeira, é isso que eu vou colher. É isso que eu estou comunicando no mundo espiritual. E quando eu permito que saia da minha boca, lembrando, não é simplesmente um amontoado de sons, são decretos. É um comunicado. Você comunica uma ordem no mundo espiritual. E isso, a palavra que você lança, ela não vai voltar vazia. Ela vai ter um significado. E todas as vezes que eu abro a minha boca e comunico algo, eu estou comunicando algo no mundo espiritual. Aí o inimigo das nossas almas, que embora não leia a nossa mente, mas tem acesso às nossas palavras, pega aquilo que eu falei, é isso aqui mesmo que ela quer, peraí. E começa a trabalhar, e começa a agir diante daquilo que eu ordenei. Se você entender isso, você está meio caminho andado. Palavras são poderosas e devem ser usadas com cautela, como você tem usado a sua boca. Vamos fazer um balanço. Como você usou a sua língua, a sua boca no ano de 2024? Quem quiser compartilhar, coloca aí nos comentários. Não, André, eu tive consciência, eu usei com sabedoria, eu declarei coisas positivas. Não, eu preciso melhorar. Eu preciso me atentar à minha comunicação. Como você se comunicou em 2024? Que armas você entregou para os céus ou para o inferno, para usar contra ou ao seu favor? As palavras que você pronunciou no ano de 2024, elas trouxeram mais sofrimento e dor ou alegrias e realizações? O que você comunicou? E como você começou esse ano comunicando? Comunicando o quê? Nós precisamos nos atentar e tomar muito cuidado ao abrir a nossa boca. Nós precisamos olhar e falar assim, bom, será que isso que eu vou falar, será que isso que vai sair da minha boca vai dividir, vai diminuir ou vai levantar e vai agregar na vida dessa pessoa?
Qual é o efeito desta palavra na minha vida? Qual é o efeito dessas palavras na vida dos meus filhos? Gente, quando nós éramos crianças, eu tenho certeza que cada uma de nós tem uma experiência, se não igual, parecida com essa, né? Eu lembro, minha mãe era muito brava. Minha mãe era muito, muito brava. E a gente apanhava muito. Ela batia muito em mim e na minha irmã. E às vezes lá na hora do nervoso, na hora de bater, né? Batia com cinta, batia com vara. Jogava chinela, era desse jeito. Quantas coisas saíam da boca dela ali. Quantos decretos ela liberou sobre as nossas vidas. Não tô julgando ela aqui não, sabe? Porque os nossos pais, eles fizeram para nós, eles nos orientaram, eles nos amaram do jeito que eles conseguiram. Mas sem saber que aquilo ali tinha um peso sobre nós, sem saber que aquilo ali era um decreto na nossa vida. Quantas coisas eu e você estamos carregando até hoje, porque veio de uma autoridade. A semana passada eu falei isso, os nossos pais, né, os nossos pastores, os professores lá da escola, eles exercem uma autoridade sobre nós, sobre a nossa vida. Então tudo que vem deles tem um peso muito grande. Tudo que vem da parte deles, a gente olha e fala assim, é uma verdade. Porque aquela pessoa é autoridade na minha vida. Agora pensa, quantas coisas você ouviu do seu pai, da sua mãe, né, de um pastor, de um professor que hoje pesa na sua vida. E coloca amor nas minhas palavras. Se você foi uma criança, uma jovem, né, uma pessoa que ouviu coisas que te fizeram sofrer lá do seu pai, lá na sua infância, muito provavelmente, tá? Eu vou te falar a nível geral. A grande maioria das pessoas, elas tendem a repetir esse padrão dentro das suas casas com os seus filhos. Ou elas repetem, ou elas vão para o polo oposto. Quer dizer, como eu sofri muito, como eu vivi muito esta realidade, eu não vou permitir que essa palavra entre aqui em casa na vida dos meus filhos. Existem aquelas pessoas que vão para o polo oposto? Existem. Mas a grande maioria, elas repetem um comportamento que elas aprenderam. Hoje à noite, na nossa aula, eu vou ensinar para vocês, para quem estiverem lá, algo muito interessante, que a gente aprende a pecar dentro da nossa casa. Tudo aquilo que eu faço hoje, a forma como eu me comunico hoje, a forma como eu levo algumas situações hoje na minha vida, se eu observar, é da mesma forma que o meu pai, que a minha mãe, ela fazia. Então, se nós não observarmos isso, se nós não tivermos entendimento disso, da mesma forma que nós fomos feridas, nós ferimos. Então, nós precisamos entender que palavras trazem à existência coisas que ainda não existem. Você é burra, você nunca vai ser ninguém nessa vida. A criança, quando ela é criança, ela é uma esponja. A esponja, ela absorve toda a água. Ela não é filtro, igual eu e você. Agora, adulta, se alguém olhar pra nós e falar, nossa, seu cabelo tá tão feio, sua pele tá tão feia, você é tão isso, tão aquilo. Você não tá nem aí, você filtra. Ainda mais vindo de uma pessoa que de repente, né, você fala, ih, você aí não construiu nada da vida e tá querendo me tacar pedra, não é assim? Mas quando nós somos crianças, nós, absorvemos aquilo. E aí muitas pessoas hoje, elas estão presas em cadeias, porque foram decretadas sobre a vida delas palavras de maldição, palavras que destruíram, palavras que fizeram esse homem e essa mulher pararem. Minha irmã, coloca amor nas minhas palavras. Se você foi uma dessas pessoas que viveu esse abuso emocional por parte de alguém, ou que de repente você esteja vivendo ainda
André, eu casei, eu vivo isso dentro da minha casa com o meu esposo, né? E eu me vejo fazendo isso com os meus filhos. Por favor, em nome de Jesus, tome consciência desse devocional dessa semana. E entenda que a sua língua, que o que sai da sua boca é uma arma poderosa nas regiões celestiais. É uma arma que abre portas e é uma arma que também fecha portas. E quem toma essa decisão somos eu e você. O poder de sentenciar a morte e a vida é meu e é seu. Não é algo simbólico, não é algo ilustrativo, é algo real. Exprime um princípio ativo e tem consequências reais. Quem está entendendo isso? Então você, papai, você, mamãe, que algum dia liberou sobre a vida dos teus filhos palavras de maldição, como essas que eu falei aqui. Você é um burro, você não vai ser ninguém na sua vida. Tá vendo? Olha lá seu irmão, ele é melhor que você. Olha ali, o filho do fulano faz isso. Isso aqui é um vagabundo. André, existem mães que falam isso. Existem. Anote, você vai anotar. Você vai anotar aí no seu caderninho ou numa folha quais foram as palavras, primeiro, que você ouviu do seu pai, da sua mãe, das autoridades na sua vida. Segundo, que você, por ter ouvido, você repetiu hoje na vida dos teus filhos. Quais foram as palavras que eu ouvi e quais foram os padrões, as palavras que eu falo para os meus filhos. Anota aí. Olha, tá vendo? Olha o que a Roberta Rayane falou. Eu falo coisas positivas para os meus filhos, porque não tive isso, mas aprendi para ensinar para eles. É isso. Você, não é porque você, presta atenção, não é porque você teve uma palavra de maldição sobre a sua vida, não é porque o seu pai, a sua mãe falou algo que vem pesando até hoje aí na sua história, que você precisa ter o mesmo padrão de repetição para com seus filhos. Eu posso ter recebido palavras que me fizeram sofrer, que me direcionaram para o outro lugar, mas eu escolho abençoar o meu filho, decretar bênção, decretar poder, decretar um tempo novo na vida dele. Eu posso fazer isso. E quantas vezes, porque nós não temos esse entendimento, e quantas vezes porque nós somos criadas num padrão, quantas vezes porque nós somos criados dentro de um ambiente em que as pessoas se machucavam, se feriam, falavam o que quisessem, né, umas pelas outras, que nós declaramos expressões de maldição contra a vida das pessoas que nós mais amamos. Nós falamos coisa porque nós ouvimos que machuca o outro, que faz com que o outro fique estagnado na vida. Se eu quero, se eu desejo ter lábios que conquistam vitórias, eu preciso aprender, e nós vamos aprender em nome de Jesus essa semana, como que esses lábios, como que essas palavras têm impacto na minha vida. Nós precisamos recolher todas as palavras infrutíferas que nós lançamos na vida dos nossos filhos. E nós precisamos pedir ao Senhor que arranque da nossa existência, da nossa vida, todas as palavras que um dia eu ouvi dos meus pais que moldaram os meus comportamentos. Gente, às vezes a gente vê pessoas grosseiras, né? Tem muitas, não tem? Deixa eu ver se eu acho um aqui no meu devocional para me falar um negócio para vocês. Quantas vezes a gente acha aí no nosso caminho, né? Pessoas grosseiras, não é? Pessoas que... Às vezes você vai com tanto zelo. Gente, um dia eu tava no mercado, eu fui no mercado aqui em Turama. E eu cheguei, e eu sempre fui assim, de bom dia, de tudo bem, né? Esse é o meu jeito.
Eu cheguei no mercado e falei assim pra moça do caixa: bom dia, tudo bem? Ela não me respondeu. Aí, passei as compras, né? Ajudei ela a embalar. E ela pegava as minhas compras. Sabe quando a pessoa pega assim com raiva, com ira, com nervoso de estar ali? Aí eu ajudei ela a embalar, fiquei quietinha. Ela não tinha me respondido. Paguei as compras e a hora que eu saí, peguei assim no braço dela e falei assim: eu não sei o que você tá passando, mas em nome de Jesus, que você seja curada e que o Senhor restaure toda a sua alegria. Fui pegando assim as sacolas, pondo assim no braço, sabe? Pra sair. E aí ela olhou pra mim com o olhinho cheio d'água e abaixou a cabeça. Ela não falou nada. E aí eu entrei dentro do meu carro pensando assim: o que aquela moça passou pra estar agindo daquela forma? Quais foram as palavras que viraram decreto na vida dela, que fizeram ela ser tão amarga daquele jeito, a ponto de não falar nem um bom dia? Sabe, às vezes as pessoas, elas não são mal educadas, elas são machucadas, elas são feridas. E toda ferida, ela tem um início através de uma palavra. Toda ferida que eu e você um dia tivemos na nossa vida, presta atenção, vai fazer sentido. Veio através da vida de alguém que era importante para nós e que declarou algo ao nosso respeito. Por que tantos casamentos acabam, né? Porque às vezes, num momento de raiva, de ódio, nós ou o nosso companheiro acaba declarando algo que, porque ele está sentindo raiva naquele momento, não tem a sabedoria de silenciar, abre a boca e lança, não vou nem falar que é uma seta, uma faca mesmo no coração da pessoa, que machuca. Gente, eu lembro, falando aqui para vocês, eu lembro o quanto foi difícil para mim abrir mão de algumas palavras que eu tinha ouvido do meu marido, palavras que me machucaram, sabe? Porque eu me agarrei a elas e elas foram moldando em mim uma armadura. Elas foram moldando em mim algo assim que, quando ele vinha para conversar, ele às vezes vinha com algo, eu já ia com 50 pedras. É isso que faz essas palavras na nossa vida. Elas vão nos endurecendo, elas vão nos machucando, elas vão nos permitindo com que a gente se sangre muito. E às vezes a gente sangra em cima de pessoas que não tem nada a ver com o nosso problema. Palavras machucam. Palavras são decretos. Eu contei pra vocês aqui. Olha aqui, eu abri aqui, deixa eu mostrar. Você que tá aí com o meu devocional, você que adquiriu o meu devocional, você que não adquiriu ainda, tá à disposição. Mulheres Obedientes, Gerando Milagres. Quando você chegar no dia 31, olha aqui, olha o que é o tópico. Palavras são decretos. Eu te ensino sobre o que eu tô falando hoje, Palavras são decretos. Você vai ver o poder da palavra. Tá lindo, viu? Adquira o seu. Eu lembro, assim, o tanto que foi difícil para mim desvincular de algumas palavras que eu ouvi. E eu não tô dizendo para você que é fácil, mas eu tô dizendo para você que é possível. E que se eu e você, nós queremos conquistar vitórias na nossa vida, viver realmente um tempo novo, ver a nossa casa, a nossa família vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos hoje
logo nesse início de ano, logo no primeiro mês do ano, a escolher aquilo que nós vamos dizer. André, eu tô com muita raiva. Esses dias aconteceu algo comigo. Alguém falou algo pra mim. Gente, eu tinha a palavra na ponta da língua, como sempre, né? Mas eu fiz isso aqui, ó. Eu respirei e falei assim, não vou responder. Acho que foi lá na academia. Falei, não vou responder. Porque isso aqui que eu vou responder, isso aqui que eu vou declarar, vai me prejudicar. E eu, sabe aquela expressão, engoli sapo? Engoli e falei, não, Senhor, não vou dizer isso aqui não, né? Aí eu lembro que a minha personal estava perto de mim, eu falei assim, resposta eu tenho, ainda brinquei desse jeito, resposta eu tenho, mas para não me atrapalhar, não vou falar. Porque enquanto tá aqui no campo das ideias, enquanto tá aqui dentro de mim, né? A palavra fala que o Senhor é aquele que sonda o nosso coração. Ele sabe. Mas quando a gente abre a boca, sabe o que a gente faz? A gente arma o nosso inimigo. A gente entrega nas mãos de Satanás uma arma que ele vai usar contra nós. Ele vai pegar aquilo que eu disse e vai trabalhar para que aquilo aconteça, para que você seja frustrada, para que você se sinta abandonada, para que você não se veja como uma filha de Deus. Então, palavras são sim poderosas. Comece a pensar hoje na sua vida, na sua história, que tudo que sai da sua boca não são meros sons, como eu disse, são decretos. São decretos. É algo poderoso, é algo que vai sentenciar, é algo que vai selar. Lá em Jeremias, anota aí para você ler depois, 9:8 diz assim, a língua é uma flecha mortal. A língua é uma flecha mortal. Você lança uma flecha. Depois de lançada, não tem como você ir lá e pegar. Foi lançada. Assim é a nossa língua, ela lança palavras de bênção e lança palavras de maldição. Se você foi uma criança, se você foi uma adolescente, se você foi uma mulher, eu sei que aqui tem muitas mulheres, né, que tiveram relacionamentos, né, tiveram casamentos, às vezes não foi tudo aquilo que você sonhou, que você viveu, né? Nossa, eu sonhei tão diferente, eu vivi totalmente ao contrário. Eu ouvi palavras que me machucaram, eu ouvi palavras que eu ouço até hoje, Andréia. O som daquelas palavras. Olha pra mim. Se você é essa mulher que foi tão machucada por palavras, que teve a sua vida devastada por decretos que às vezes vieram dos seus pais, das autoridades na sua vida, de um parceiro, de um ex-parceiro, se você é esta mulher, abra mão, lance esta semana, nós vamos ter esse momento na sexta-feira, de lançar aos pés da cruz de Jesus, essas palavras de falar assim, Pai, eu não posso voltar atrás, mas eu peço para que o Senhor recolha todas as palavras que eu disse e eu peço para que o Senhor me cure de todas as palavras que eu ouvi, que me trouxeram dor, tristeza, que estão me fazendo parar. A morte e a vida estão no poder da língua. De que forma você tem usado a sua? De que forma você escolhe usar as suas palavras nesse ano de 2025? De que forma eu vou conquistar as minhas vitórias? Eu só vou conquistar vitórias se a minha comunicação, se aquilo que sai da minha boca estiver alinhado com o meu comportamento. A palavra fala que a boca fala do que está cheio o coração. De que forma você tem alimentado o seu coração?
De que forma você tem permitido que essas palavras sejam geradas aí dentro de você? Vai chegar um dia que nós vamos ter que dar conta de tudo aquilo que nós falamos. Vai chegar um dia que nós vamos ter que recolher as palavras que saíram da nossa boca. O que você vai recolher? Coisas boas, declarações proféticas, bênçãos que você proferiu na vida das pessoas ao seu redor, da sua própria vida? Ou você vai ter que recolher morte, maldições, tristezas, declarações que levaram outro a pecar, declarações que mataram sonhos de outras pessoas? Que esse ano de 2025 nós possamos verdadeiramente ter lábios que conquistem vitórias. Que a nossa comunicação de fato esteja alinhada com a comunicação do céu. E que somente saia da minha e da sua boca palavras de edificação para a nossa vida e para a vida do outro. Amém? Fez sentido aí para você essa reflexão de hoje? Quando você vai colocando aí, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus. Mateus 12. Vamos lá? Quando você vai respondendo aí, se fez sentido. Mateus 12. Mateus 12, nós vamos ler o versículo 36 e 37. Vamos fazer diferente? Vamos alinhar a nossa comunicação esse ano? Vamos pedir ao Senhor que nos molde aos padrões, aos moldes do céu? Vamos? Não perca, tá? Essa semana toda nós vamos percorrer por esse tema. E na sexta-feira tem uma oração, gente, poderosa acerca desse tema. Não perca. Mateus 12, 36, 37 diz assim, ó. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Vou ler de novo. Mateus 12, 36, 37. Mas eu lhe digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois, por suas palavras, vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Gente, é muito sério. É muito sério. Se os seus lábios querem conquistar vitórias, você precisa estar atento àquilo que sai da sua boca. Andréia, eu quero amaldiçoar, eu quero falar, gente, fica quieta. Espera a raiva passar. Mas não fica jogando, não fique entregando armas na mão do nosso inimigo. Sabe por quê? Porque ele vai lutar com as armas que você entregou e vai fazer você desanimar. Não entregue. Fecha sua boca. Peça ao Pai para te ajudar. Que é só Deus mesmo. Que se for por nós, a gente não consegue, mas através do Espírito Santo, que está em mim, está em você, nós conseguimos. Peça ao Pai. Amém? O Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Para as meninas que estão comigo na mentoria, até às 19 horas e 30 minutos. Vou deixar lá no nosso grupo agora a apostila, né, referente ao módulo de hoje. Para você que ainda não adquiriu o meu devocional, Mulheres Obedientes, ó, adquira, tá lindo, tá maravilhoso, vai te ajudar. André, eu já adquiri, dê de presente para alguém, abençoa a vida de alguém, tá bom? Eu te espero amanhã, às 6h57, para mais um devocional. Manhãs com o Espírito Santo, amém? Beijo no seu coração, fica com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim quiser, amém?